Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando de oração, seguindo agora com o material proposto por Matthew Henry, mais ou menos isso o nome dele, um método para oração livres diante de Deus, ou liberdade diante de Deus. Traz a ideia aqui de que o cristão tem plena liberdade para apresentar-se diante de Deus com toda a segurança, conforme é garantida pela palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro que nos conquistou esse direito. O autor fala que, como um dos princípios, um dos vários princípios, são todos princípios bíblicos, são todas fundamentações bíblicas. Num período que ele escreveu esse material, foi objeto de intenso estudo, pesquisa, teria no máximo algumas concordâncias bíblicas, ou concordâncias das línguas, do vocabulário hebraico, grego, aramaico, das escrituras, mas algum material existia. Não havia a facilidade de ferramentas de estudo que nós dispomos hoje em dia. O livro, não temos ele em língua portuguesa, eu não encontrei. Você pode adquirir ou o livro ou o material no formato digital, o livro eletrônico, que é mais barato, que é mais em conta, e é possível, com as ferramentas disponíveis na internet, você fazer uma adaptação para a língua portuguesa e, com algum recurso, conhecimento que você tenha de material similar, conseguir um aproveitamento. É mais ou menos isso que nós estamos procurando fazer. Então, não estamos traduzindo para a língua portuguesa. Estamos buscando aqui um meio de leitura e usando como base para a apresentação de parte do material, não o material como um todo, tá? O material como um todo implica numa leitura sistemática das escrituras, tá bom? Todo o material que nós apresentamos para que você possa apresentar, para que você possa usufruir, ele implica numa leitura sistemática das escrituras. Todos eles. É o que os autores fizeram. Para produzir o material que eles produziram, eles estudaram sistematicamente as escrituras e também o material que tinham, que havia disponível na época, o período em que eles assim trabalharam. Por isso, esse material permanece como base, como fundamentação de muitos outros livros. E o nosso objetivo é nunca esconder a fonte da nossa argumentação. O autor fala que devemos reconhecer que o ser de Deus é inquestionável e incontestável. O ser de Deus é inquestionável e incontestável. Você pode repensar isso, que o ser de Deus, a existência de Deus e a realidade de Deus são inquestionáveis e incontestáveis. Não há motivo nenhum para que o cristão apresente-se diante de Deus, mantendo no seu coração dúvidas em relação a quem Deus é. O que de Deus nós podemos saber e conhecer está revelado nas Escrituras. E se nós podemos, se nos foi garantido que é verdadeiro, nós precisamos assumir essa verdade. Deus existe, Deus é real. Ele está resumindo aqui a postura das Escrituras, o Salmo 19. Os céus revelam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa sobre isso a outro dia, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra, e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, como feliz herói a caminhar em sua jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. Nada escapa ao seu fulgor. O testemunho de Deus a respeito de si mesmo, a respeito de Deus, ele é verdadeiro, ele é fiel. Basta olharmos para a
criação. A glória de Deus se revela na beleza, na grandiosidade da criação de Deus. Por isso aqui o salmista fala que os céus revelam a glória de Deus. A criação de Deus revela algo da glória de Deus. Essa comunicação, essa fala, a transmissão dessa verdade, ela não ocorre através de palavras, porque as palavras não são capazes, não têm o poder de transmitir a grandiosidade da glória de Deus. Por isso o autor, ele faz um resumo aqui, devemos reconhecer que Deus existe. Devemos reconhecer que a existência de Deus é inquestionável e incontestável. Ah, marca os cientistas. Boa sorte para eles. Se é que os cientistas são de fato ateus. Eu não acredito nisso. A contribuição dos religiosos para o saber científico é inesgotável, tá? Tem alguns enganadores, aí tem alguns, como tem os charlatões da religião, existem também os charlatões da ciência. Existem aqueles aí, não tem os que se apreciam o romance religioso, a ficção religiosa. Tem também no universo do conhecimento, do saber, aqueles que vivem em função da ficção, da sabedoria, da fantasia, do delírio. Tá? Problema deles. Se lucro eles têm, parabéns para eles. Mas o nosso negócio aqui é com Deus. E a palavra de Deus declara que um passo fundamental, uma postura diante desse que tudo pode, que tudo realizou, é não manter nenhuma dúvida de que Deus é real, de que Deus existe, de que Deus se importa, de que Deus é verdadeiro, de que tudo que Deus deixou escrito, revelado, e foi aqui compilado, escrito, registrado, guardado, preservado para a transmissão, porque Deus não tem a obrigação de todo amanhecer acordar alguém, acorda e fala para o meu povo que eu sou o Senhor teu Deus. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo, eu te ajudo. Eu sou o teu socorro, eu sou o seu ajudador. Não há necessidade disso. Não existe nenhuma necessidade disso. Deus não é o galo da madrugada. Tá? Deus é o criador do universo. E o universo possui a assinatura de Deus. Observando os céus, observando a terra, observando a criação, observando as leis da natureza, observando a abundância de vida, de bens do qual nós dispomos, nós devemos reconhecer que Deus é verdadeiro e nos apresentarmos de Deus em conformidade com essa postura. Porque Deus abençoa os que creem. Até mesmo o incrédulo, quando se volta para Deus, Deus se deixa conhecer por aquele infeliz que deseja ingressar no universo da fé. Por isso falou o autor aqui. A realidade de Deus é inquestionável. A palavra de Deus é inquestionável. A revelação de Deus é inquestionável. Os que comunicam a palavra de Deus são questionáveis. Os que transmitem o conhecimento da revelação de Deus são questionáveis. Os servos de Deus são questionáveis. Não é um grande problema, é um problema que as pessoas se permitem criar quando querem transferir a responsabilidade sobre a condução das suas próprias vidas para outras pessoas. Transferir o que diz respeito a Deus para os servos de Deus é estupidez e é burrice. Inquestionável é Deus. Insondável é Deus. Os planos e os propósitos de Deus só podem ser conhecidos nos limites do que ele nos revelou. E essa revelação está contida nas Escrituras. Agora, se você quiser transmitir para o indivíduo, aceitar que o indivíduo é inquestionável, azar o seu. O ser humano não é inquestionável. A sabedoria humana não é inquestionável. O conhecimento humano não é inquestionável. Acreditar que Deus é inquestionável é dedicar-se, é debruçar sobre a palavra dele, sobre a revelação dele, quer seja na leitura, na oração, na meditação, na contemplação da criação, e apropriar-se das verdades
transmitidas dessa maneira pelo Espírito de Deus. Tá? O que envolve trabalho. Não envolve passividade. Muito pelo contrário, envolve uma atividade constante. Entretanto, o conhecimento, a revelação transmitida através da criação, ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Ela não é a transmissão oral ou profética da revelação através do homem. A comunicação humana, ela se expressa pela linguagem. Né? O ser humano é o ser da linguagem. Nós estamos condicionados, limitados à nossa linguagem. É difícil acrescentar algo ao nosso conhecimento de maneira que o nosso vocabulário seja capaz de suprir os meios pelos quais aquela verdade pode ser conhecida. Eu estou falando o quê? De algo muito comum para quem se dedica a essas questões. É possível aprender teologia, é possível aprender filosofia, é possível aprender algo da sabedoria, da revelação, do conhecimento de Deus? Sim. É possível ensinar? Não. Não. Mas como você está dizendo é uma contradição? Não, não é uma contradição. Porque se fosse possível ensinar simplesmente pelo falar ou pelo repetir, nós só teríamos santos no mundo. Se fosse possível ensinar pelo repetir as fórmulas que todos sabem que funcionam, nós só teríamos sábios neste mundo. Tá? Entretanto, como diz o apóstolo Paulo, Deus estabeleceu que a proclamação da verdade, que a transmissão da verdade vem pela proclamação do evangelho, pela fala, pela transmissão oral. Isso significa que existe a necessidade de que aquele que ensina, ensine constantemente a verdade. Aquele que ensina, transmita com sabedoria, com dedicação, com empenho e insistindo no caminho da verdade, de maneira que tudo aquilo que é transmitido possa, de alguma forma, ser encontrado nos atos do seu viver. Aprender diz respeito à disposição do outro a se humilhar diante de Deus, a se colocar diante de Deus, a aceitar os métodos e os meios estabelecidos por Deus em sua palavra, para que a pessoa seja enriquecida na verdade ou no conhecimento da verdade, na comunhão, no viver a verdade. Por isso que se fala comunhão, que não é uma questão de acumular informações. Comunhão com a verdade diz respeito a caminhar junto, a estar junto, a ser vivificado, a ter gravado na sua alma, no seu espírito, de maneira que aquele conhecimento, aquele fato, aquele relato, aquela história se tornem parte do viver do indivíduo. Mas isso não dispensa aquele que ensina de continuar ensinando. Tá? Porque aquele que ensina transmite o caminho da verdade. Seguirá, no final das contas, todo aquele que quiser. No final das contas, todo aquele que foi chamado por Cristo Jesus para viver o caminho da verdade. Ah, mas se só vai seguir aquele que foi chamado, a vida do outro é um problema do outro. A vida daquele que transmite, a vida daquele que ensina, a vida daquele que tem o compromisso com Deus de transmitir a verdade de Deus é de fazê-lo continuamente e incansavelmente. Por quê? Porque Deus é real, porque Deus é verdadeiro, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, porque Deus fala aos nossos corações e mentes através, inclusive, do silêncio que nós podemos contemplar na criação, no universo, na observação dos astros, das estrelas, sem sons, sem palavras, mas é perceptível aos olhos, é audível, é sensível. Deus é real. E o cristão, principalmente o cristão, tem a obrigação de reconhecer que a verdade, a realidade de Deus é inquestionável e incontestável. Se outros o contestam, que outros o façam, meu irmão. Nós vivemos no caminho da verdade, no caminho proposto por Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.